Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcela Guimarães e eu sou a sua professora de Legislação em Saúde. O tema de hoje é Lei 6360 de 76. Mas antes da gente começar, caso você precise falar comigo, o meu Instagram está aqui embaixo, Marcela Guimarães. É só me chamar lá. Se tiver alguma dúvida, eu vou tentar ajudá-lo da forma mais rápida e eficaz possível. Bom, a gente vai falar nesse vídeo em si sobre o título 1, Disposições Preliminares. Mas do que trata essa lei? Então, essa lei vai dispor sobre a vigilância sanitária, a que ficam sujeitos ali os medicamentos, as drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e vários outros produtos. No artigo 1º, ele já dá uma destrinchada em quais são esses outros produtos. Então, ele fala que ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária, que são instituídas também por essa lei, não apenas por ela, mas também por ela. Medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, a gente já viu. Produtos de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos. Então, são vários produtos aqui nesse escopo do qual a gente vai tratar. Só que aí é o seguinte, para vocês não confundirem, existe também a lei 5991 de 73, e qual que é a diferença? Nessa lei que a gente vai tratar agora, da 6360, ela fala específico das normas de vigilância sanitária desses produtos. Então ela vai falar do registro, ela vai falar da autorização, do licenciamento, tá? Então todo esse escopo ali para você começar a comercializar esse medicamento. Quando esse medicamento ele entra de fato no comércio, aí você vai tratar dessa lei aqui, tá? Que vai dispor sobre o controle sanitário já do comércio. Então, antes da 5991, a gente olha primeiro para 6360 para ficar ali principalmente na parte do registro e desses outros aspectos que eu falei. Quando for comércio, a gente destrincha essa lei 5991. Bom, no artigo 2º, ele fala o seguinte: somente poderão extrair, produzir, e aqui ele vai falar vários verbos relacionados à produção mesmo e até o comércio desses produtos. Então, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir. Esses produtos dos quais a gente falou, só que quem que pode? As empresas que estarão autorizadas pelo Ministério da Saúde, e dentro do Ministério quem vai fazer isso é a Anvisa, através de uma autorização. E além disso, os estabelecimentos devem ter licenciamento, e quem vai licenciar é a autoridade sanitária local, ok? Já, mais pra frente a gente fala sobre isso, sobre essas diferenças de autorização e licença. E aí a gente entra num ponto muito importante, muito cobrado em prova, vocês vão ver lá no final, quando a gente tratar das questões, que é o artigo 3º, que fala das definições. São várias, tá? Então, respira aí e vamos comigo. Então, olha só. O primeiro ponto seriam os produtos dietéticos. O que são produtos dietéticos? São produtos tecnicamente elaborados, então tem aqui um viés de industrialização para atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais. Então, produto dietética, inicialmente ele é para qualquer pessoa? Não. Ele serve para atender necessidades especiais de pessoas que têm essas condições. O que são nutrimentos? Nutrimentos são substâncias. Então veja que aqui já não é um produto constituído, é uma substância constituinte do alimento, e aí isso vai ser retirado daquele alimento, né, para vender só a substância, que tem ali algum valor nutricional. Por exemplo, proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, ou alguma vitamina ou algum mineral. Então, por exemplo, quando você pega ali um multivitamínico, né, ele é uma substância que está contendo ali minerais e vitaminas, ok? Então, é a substância meio que isolada daquele alimento por completo. Produtos de higiene, produtos para uso externo. Então, você não vai ter um produto de higiene que você ingere via oral, por exemplo. Podem ser antissépticos ou não, destinados ao asseio ou à desinfecção corporal. E aí ele também traz ali vários exemplos. Sabonete, shampoo, dentifrício e enxaguatório bucal, antiperspirante, que é parecido com antitranspirante, desodorante, produto para barbear e após o barbear, estíptico e outros, tá? Então são vários ali os produtos de higiene que estão dentro ali dessa composição. Já os perfumes, quem são eles? Então são produtos de composição aromática. Então a gente já sabe que vai trazer ali um aroma para ser caracterizado como perfume.
Podem ser substâncias naturais ou substâncias sintéticas, que, em concentração e veículo apropriado, tenham como uma principal finalidade a odorização, tanto de pessoas quanto de ambientes. Então, você pegar ali um perfume de ambiente, né, também inclui ali dentro desses produtos. E aí ele traz extrato, água perfumada, perfume cremoso, ali um preparado para banho, odorizantes de ambiente, como eu falei. E eles podem vir em forma líquida, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem ali um vizinho fazendo um barulho maravilhoso, enfim. Forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida. Então, você tem que pegar os pontos chaves aqui para, quando você responder uma questão, você já tentar identificar. Se é um produto de higiene, ele vai ser de uso externo e relacionado a asseio ou desinfecção corporal. Se é perfume, ele é uma composição aromática. Qual é a finalidade? Odorização. Se é um nutrimento, ele é uma substância isolada que vai ter ali de algum alimento. Se é um produto dietético, aí já vai ser um produto mais elaborado para aí você sempre tenta lembrar uma questão de dieta. Normalmente uma dieta é um protocolo específico para aquela pessoa, tá? Então, seria um produto específico ali para a pessoa que tem condições fisiológicas especiais. Agora entra um que dá uma bagunçada, que são os cosméticos. Eles podem ser confundidos, por exemplo, com os produtos de higiene. Por quê? Também é um produto para uso externo, mas aqui a finalidade não é asseio ou desinfecção corporal, não é higiene, e sim proteção ou embelezamento das diferentes partes do corpo. E aí ele traz pó facial, talco, creme, loção, máscara facial, óleo, maquiagem. Por que ele entra aqui, por exemplo, como proteção? Porque um preparado antissolar, que é um protetor solar... Nossa, gente, muito obrigada, hein? Eu vou dar aula assim mesmo, tá, gente? Se é um preparado antissolar, ele está te protegendo, mas ele está deixando ali aquela região mais desinfectada, ou então tornando ali aquela região um pouquinho mais limpa? Não, as funções são diferentes, tá? Enfim, aí aqui ele traz um monte, né? Como a lei é de 76, ele vai trazer brilhantina, o próprio laque, né? Vai trazer ali a parte de ondular ou alisar cabelos, então os produtos químicos também entram dentro dos cosméticos. Bom, corantes. Então, corantes são substâncias adicionais. Então, obviamente que a gente pode ver, por exemplo, um alimento que tem uma coloração específica, mas você vai poder retirar daquele alimento uma cor, porque pode ser tanto natural quanto artificial, para colocar em outro local. Nesse caso aqui ele fala, uma substância adicional que pode ser inserida em medicamentos, em produtos dietéticos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, os saneantes. E qual que é o efeito? Qual que é a finalidade? Conferir cor. E em alguns cosméticos, tem alguns corantes que também têm uma finalidade de transferir para a superfície cutânea essa cor, tá? Ou os anexos da pele. Por exemplo, quando você pega uma maquiagem, né, não é só para dar cor à maquiagem, e sim para transferir para a pele aquela cor. Saneantes domissanitários. Então, são normalmente saneantes domiciliares, né, que você pode utilizar ali de forma não profissional. Então, substâncias ou preparações para higiene, mais desinfectar, mais desinfestar. Aqui, quando a gente fala de domiciliar. Em ambientes coletivos ou públicos, que sejam de uso comum e no tratamento da água, compreendendo inseticidas, raticidas, desinfetantes e detergentes. E aí aqui a gente tem já uma diferença também que um pouco mais para frente vai ser destrinchada. Quando eu falo de inseticidas, eu estou falando de um produto que serve para afastar ou para matar insetos, em geral. Quando eu falo raticidas, em específico, ratos. Quando eu falo desinfetantes, normalmente trabalha-se com aquilo que a gente não vê, os micro-organismos. E quando eu falo de detergentes, eu estou falando ali dessa remoção de gordura. Tá? Então, dentro desses saneantes, a gente tem ali um composto gigantesco também de produtos com as suas diversas finalidades. Bom, rótulo. Rótulo, cuidado para não confundir rótulo com embalagem, porque quando a gente lê aqui, parece fácil, mas quando cai na questão, a gente pode se embananar. Então, rótulo é uma identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados a fogo, isso aqui porque, né, a lei é antiga, pressão ou decalque,
aplicadas diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer outro protetor de embalagem. Então, o rótulo em si é para que o consumidor identifique o que é aquele produto. Quando eu estou falando da embalagem, eu já não estou falando mais dessa identificação. Eu estou falando de um produto, né? Porque é um produto dentro de um produto, que vai envolver, acondicionar o produto principal. Tá? Então, embalagem seria um invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter produto. Quando ele fala removível ou não, é porque, por exemplo, se você pega uma embalagem de shampoo, você não tira aquela embalagem, por exemplo, né, a própria embalagem do shampoo para poder ter só o shampoo. Então, conforme você vai usando, você vai tirando o shampoo daquela embalagem. Agora, se você pega uma tinta de cabelo, você vai ter primeiro aquela caixa que você remove e dentro da caixa vão ter outros pequenos produtos, né, com pequenas embalagens também que envolvem ali o produto primordial, tá? Então, cuidado, rótulo é a identificação, embalagem é só o que vai acondicionar, proteger, manter aquele produto ali dentro de um recipiente. Registro. Quando eu falo de registro, eu estou falando da inscrição dos produtos em um livro próprio. Hoje em dia é tudo online, né, gente? Mas antigamente não. Após um despacho concessivo do Ministério da Saúde. Como assim? Um despacho concessivo? O Ministério da Saúde, via ali a Anvisa, vai analisar esse registro do qual você quer obter ali sucesso, né? E vai ver se realmente está condizente. Se pode registrar como medicamento, se ele está dentro ali daquela classificação, se ele não é ali um produto que vai gerar algum malefício para a sociedade, e se realmente ele está dentro da parte de vigilância sanitária. Se está tudo bonitinho, a Anvisa pega e fala, ok, eu posso registrar o seu produto. E aí, esse registro vai receber um número de ordem. Esse número de ordem ele vai ser ali próprio para você conseguir identificar, para depois fazer uma rastreabilidade daquele produto que vai ser comercializado. Bom, o que tem nesse registro? Então vai ter o nome do produto, o fabricante, a procedência, qual a finalidade para saber a classificação e outros elementos que vão caracterizá-los. Quando eu falo de fabricação, eu estou falando de todas as operações que se fazem necessárias para que você obtenha o produto. Então lá desde o início, até você pegar ali comprar a matéria-prima ou então obter de um fornecedor, todo o processamento, até o invase e tudo mais, para você expedir. Ou também importar ou exportar. Então, todo esse processo até o final seria fabricação. Vamos seguir. Matérias-primas. Então, matérias-primas são substâncias tanto ativas ou inativas que se empregam na fabricação dos produtos. Tanto as que permanecem inalteradas, quanto as passíveis de sofrerem modificações. Então, tem algumas matérias-primas que elas vão se modificando ao longo para você ter um produto final. Tem outras não. Você colocou no início, ela vai permanecer daquela mesma forma. Por exemplo, corante. O corante, você vai colocar um corante vermelho, se ele não passar por um processo que vai mudar de cor, ele vai permanecer inalterado. Agora, isso aqui também é importante, dar ali uma atenção para que você... Nossa, era para ser uma estrela, tá, gente? Para que você não confunda. Lote ou partida é diferente do número de lote. Então, lote ou partida é a quantidade de medicamento ou produto que você produz em um ciclo de fabricação e cuja característica essencial é a homogeneidade. Então, se você vai produzir um sabonete de maracujá e você produz em um processo, um ciclo todo, 500 mil sabonetes de maracujá, ali em um processo você tem um lote ou uma partida. Normalmente a partida é uma fração de um lote, tá? Mas isso aqui pra gente não vem ao caso. O número do lote, aí aqui vai ser a identificação desse grande grupo de produtos homogêneos. Então, uma designação impressa na etiqueta de um medicamento ou um produto, por exemplo, como eu falei, o sabonete, abrangidos por essa lei, que permita identificar o lote ou a partida que pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de fabricação e inspeção praticada durante a produção. Então, vocês já viram ali, por exemplo, alguma notícia saindo em que tiveram que fazer um recolhimento de um lote de produtos, por exemplo, de um leite, porque ele estava adulterado. Como que você sabe? Porque ele foi produzido em um local, mas ele foi distribuído para vários estados. Então, esse número do lote, que normalmente tem ali
perto do prazo de validade, ou embaixo ali, quando é caixa de leite, né, tem uma numeração, ali você consegue identificar exatamente a numeração de todos que pertenceram àquele ciclo. Então você recolhe, ou para poder destruir aquele alimento ou aquele produto porque ele não serve mais para ser utilizado, ou então para você pegar uma parte dele e reutilizar, ou para você, inclusive, identificar aonde estava o erro daquele processo, ok? Então, lote é de fato o grupo homogêneo de produtos e o número do lote é aquele códigozinho para você permitir ali a rastreabilidade. Controle de qualidade. Então vai ser um conjunto de medidas, normalmente é um setor que trata disso, destinadas a garantir a qualquer momento a produção de lotes que satisfaçam as normas de atividade, pureza, eficácia e inocuidade. Então, desde o iniciozinho lá do recebimento da matéria-prima, durante o processamento, inclusive o pós, né, na comercialização, você tem que controlar essa qualidade desse produto. Então, existe normalmente um setor, como eu falei, que faz isso. Produto semi-elaborado, o próprio nome já diz, é um produto que não está final, que não está no final, então ele não está pronto. Então, é qualquer substância ou mistura de substâncias ainda sobre o processo de fabricação. Pureza, grau em que uma droga determinada contém outros materiais estranhos. Então, quanto maior a quantidade de materiais estranhos, por exemplo, em um medicamento, menor é a pureza. Quanto maior a quantidade de droga determinada daquele medicamento, com menos materiais estranhos, maior é a pureza. E aí a gente entra também em outras duas terminologias importantes, DCB e DCI. Quando eu falo de DCB, eu estou falando da denominação comum brasileira. Então, é uma denominação do fármaco ou do princípio farmacologicamente ativo que é aprovado pela Anvisa, porque é brasileiro. Quando eu estou falando da DCI, que é internacional, é a mesma coisa, só que ao invés de ser aprovada pela Anvisa, vai ser aprovada pela OMS, porque é a nível internacional. Aqui a gente tem três nomenclaturas, denominações muito importantes que você também tem que dar ali uma estrelinha, porque cai bastante em prova. Medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. Inclusive eu fiz um post no Instagram sobre isso aqui, sobre essas diferenças. Quando eu falo de medicamento de referência, eu estou falando do primeiro. Ele realmente é a referência para tudo. Por quê? Porque ele é um produto inovador, é o primeiro, registrado pela Anvisa e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, que é a Anvisa, por ocasião do registro. Quando eu estou falando do medicamento genérico, é aquele que, depois dos 10 anos, quando cai a patente, a gente entra com o medicamento genérico para que o custo seja reduzido e atinja ali uma maior parcela da população. Então, ele é similar a um produto de referência, intercambiável, isso é importante, então você pode trocar. Chegou lá na farmácia, normalmente o vendedor fala, né? Ou o farmacêutico, quando está no balcão. Ele fala, olha, eu tenho genérico, só que é a mesma coisa do de referência. Então, aqui você pode sim trocar. E aqui ele mesmo fala, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária. Também tem que ter ali a sua eficácia, segurança e qualidade comprovada, só que aqui ele não vai ser designado pela marca. Aqui, normalmente, na patente, você tem a marca pela qual a empresa optou. Aqui não, aqui ele vai ser denominado pelo DCB, então pela Denominação Comum Brasileira, ou se não tiver, pelo DCI, Denominação Comum Internacional. Quando a gente entra no medicamento similar, quais são as diferenças? Primeiro, o próprio nome já diz, ele é similar. Então ele é igual? Ele pode ser intercambiável? Não. Ele é equivalente ao medicamento de referência. O que ele pode mudar? Né? Então aqui ele coloca, podendo diferir somente do quê? Tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, e também tem que ter comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade. Aqui, ó, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Então, tanto de referência quanto similar são ali identificados pela marca. O único que é identificado pelo DCB ou DCI é o genérico. Produto farmacêutico intercambiável. Então, é um equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança. Então, cuidado, por quê? Porque quando ele coloca aqui equivalente, ele está falando que é igual, tá? Quando ele coloca aqui que é equivalente,
Ele não está falando que é igual, porque no produto farmacêutico intercambiável, você pode trocar. Ou o rio de referência, ou o genérico, você pode optar, dar na mesma. Aqui em cima, quando ele fala equivalente, não necessariamente você pode trocar, porque tem várias diferenças aqui ao longo do texto. Então, só cuidado, porque na prova, quando cai definição, o examinador vai copiar e colar. Então, às vezes você vai no, equivalente terapêutico, então é similar. Ou então, equivalente, então não pode intercambiar. E cuidado, porque se eu estou falando de produto farmacêutico intercambiável, eu estou falando que ele é um equivalente terapêutico, ou seja, ele é intercambiável. Espero que tenha ficado claro. E aí as nossas duas últimas definições, muita coisa, né? A gente tem a bioequivalência e a biodisponibilidade. Quando eu falo de bioequivalência, ela vai ser demonstrada aqui entre os produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípios ativos e que tenham comparável biodisponibilidade quando estudados sobre um mesmo desenho experimental. Tá? Então, nessa demonstração de equivalência farmacêutica, ele tem que ter a idêntica composição, tanto na qualidade quanto na quantidade dos princípios ativos. Quando eu falo de biodisponibilidade, eu estou falando da velocidade e da extensão de absorção. Então aqui não é uma comparação entre medicamentos. Aqui é uma comparação do o quanto você ingere, para onde vai e como que o corpo absorve a velocidade e essa extensão de absorção, tá? Então aqui ele coloca, indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir da sua curva de concentração e tempo, tanto na circulação sistêmica ou na questão da excreção da urina, tá? Que aí ele vai saber, de fato, que entrou no sistema, foi absorvido e foi excretado. Então, são essas duas. E aí aqui, ó, extensão e velocidade em que o fármaco entra na circulação e alcança o local de ação. Então, por quanto tempo fica no seu corpo? Primeiro, quanto tempo demora para absorver, quanto tempo faz efeito, porque aí vai ver aqui, né, quanto tempo fica na circulação sanguínea, e aí quando é excretado também na urina. Então, bioequivalência tem a ver com a parte de composição, se eles são bioequivalentes na questão da composição. Biodisponibilidade é a relação sua com a droga. Então, quando a droga entra, como que funciona, né, essa extensão e essa velocidade de absorção no seu corpo. E aqui, gente, isso aqui também tá lá no corpo da lei, tá? Até junho de 2023, os medicamentos genéricos importados, cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do país, deveriam, né, porque já passou o prazo, mas enfim, deveriam ser apresentados os ensaios de dissolução comparativos entre o medicamento teste. Além disso, também deveriam ser apresentados a referência internacional utilizada no estudo e a referência nacional, tá? Então, de fato, os medicamentos genéricos importados tiveram que fazer esse estudo de bioequivalência para saber se de fato era intercambiável. Lembra que eles podem ser trocados? Então, traz e vamos ver dentro dos estudos se de fato, no estudo internacional e nacional, eles são intercambiáveis. E aí a gente entra no artigo 4º falando do produto de uso infantil. Então, não poderão os produtos de uso infantil conter substâncias cáusticas ou irritantes. E eles não poderão ser apresentados sob a forma de aerosol. Isso aqui cai, é importante. E o que eles deverão? Então, as embalagens deverão estar isentas de partes contundentes e devem ter a rotulagem ou a embalagem que permita imediata e precisa distinção daqueles para de uso adulto. Então, para que não seja confundida nem pela pessoa que está vendendo, nem, por exemplo, pelo responsável na hora de pegar, tem que ter uma distinção. E normalmente as embalagens dos produtos infantis são mais bem desenhadas, né? Tem mais cores, mais chamativas, e normalmente coloca ali produto de uso infantil, tá? Ou quando é adulto infantil, eles têm que colocar também expressamente. Produtos da lei. Então aqui incluem todos os produtos e não só para uso infantil. Não poderão ter nomes, designações, rótulos ou embalagens que induzam a erros. E também inclui aqui a parte de dispensação e administração de medicamentos. Imagina se você entrasse numa farmácia e encontrasse um remédio para diabetes com um formato de chocolate. E aí você achasse que pudesse comer. Ou então você chegasse na loja, né, na farmácia, e tivesse um medicamento para Alzheimer em um formato de perfume.
Isso induz ao erro, tá? Então, por isso que hoje, quando você vê a parte de medicamentos mesmo, os rótulos, eles são muito padronizados, exatamente para que não se induza ao erro, porque a gente sabe que tem muito efeito adverso quando a gente fala de drogas, tá? Fica vedado aqui nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante. Então imagina que você tem 2 xaropes para garganta. Um xarope, ele tem alho, o outro xarope tem gengibre. Só que você quer dar o mesmo nome. Você coloca tosse-tosse para os dois e não faz diferenciação. Isso não pode, tá? Agora, fica assegurada a prioridade do registro com ordem cronológica. Então, qual que vai receber? Depende. Se você fez o pedido de registro do tosse-tosse com gengibre e depois o com alho, quem vai receber o nome inicial, né, o primeiro, vai ser o tosse-tosse com gengibre. O outro você tem que modificar, tá? Inclusive se forem de fabricantes diferentes. Se um fez meio-dia do dia 5 e o outro fez o pedido 2 da tarde do dia 5, quem vai poder ter a preferência ali do nome? O que fez primeiro, meio-dia, tá? Agora, pode aprovar nome cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado o pedido do registro anterior por motivos de ordem técnica ou científica. Vamos pegar esse mesmo exemplo do tosse-tosse. Eu quis fazer lá o pedido de registro do tosse-tosse com gengibre. Só que aí eu fui mostrar os documentos em si e eles perceberam que cientificamente não estava muito legal. Ou então que tinha algum efeito adverso que poderia ser muito nocivo à saúde, ou que ele não atingiria a finalidade da qual eu estava querendo registrar. Então, o pedido foi denegado. Aí, eu, como fabricante, refiz ali o que estava faltando, alterei o que foi exigido e averbei novamente essa alteração. E aí, a Anvisa falou, não, agora está tudo bem. Eu vou perder o direito desse nome, tosse-tosse? Não, se ele foi denegado no pedido anterior, eu tenho direito a esse mesmo nome para o requerimento, né, posterior. Havendo colidência de marcas, então se tem ali esse problema dessas marcas com os mesmos nomes, vai sair um despacho no Diário Oficial de que há essa colidência. E aí o que acontece? Você tem 90 dias, esses prazos são muito importantes, então presta atenção, 90 dias para requerer a modificação do nome. Se você não mudar, então vamos supor que já tinha uma marca lá registrada, já estava comercializando um tosse-tosse que eu não sabia, ou eu sabia. E aí eu fui, registrei e foi aceito. E aí acabou que aconteceu uma colidência de marcas. Aí a Anvisa vai fazer esse despacho no Diário Oficial e você que, né, veio bem depois, então que chega por último, né, tem que modificar, tem 90 dias para requerer a modificação do nome. Se você não modificar, o que acontece? O seu registro vai ser indeferido, tá? E aí você vai ter que fazer todo o processo novamente. Ainda no artigo 5º, ele fala dos medicamentos com uma única substância ativa, que seja sobejamente conhecida pelo Ministério da Saúde, além dos imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos. Esses deverão ser identificados pela denominação constante da farmacopeia brasileira. Então, eles não vão poder receber nomes ou designações de fantasia. Então, se é essa única substância, você vai colocar esta única substância ali, não vai ficar inventando, não. Produtos nocivos à saúde. Então, vamos supor que você registrou bonitinho, que os produtos estão sendo comercializados, um medicamento específico, só que nesse meio tempo descobriu-se algum problema que não tinha sido identificado nesse processo, por exemplo, nos estudos científicos. Ou então que esse produto não preenche os requisitos da lei. O que tem que ser feito? Uma imediata retirada do comércio, então faz aquela rastreabilidade pelo número do lote e recolhe esses produtos, esses lotes, e faz a modificação, seja da fórmula, do rótulo, da bula, da embalagem, do que foi identificado ali como nocivo ou como, né, como se não preenchesse os requisitos da lei. Se a empresa não fizer isso, ela ficará sob a pena ali de cancelamento do registro e apreensão desse produto em todo o território nacional. Então, olha, recolheu, mas não mudou e voltou a comercializar, ou então nem recolheu e foi deixando lá comercializar, você cancela o registro, não pode mais comercializar e apreende todos os produtos que estavam rodando ali no território nacional. E tudo isso aqui, gente, é uma atribuição exclusiva do Ministério da Saúde pela Anvisa, a questão do registro, da aprovação desse registro e da exigência de modificação.
E o Ministério da Saúde, ele tem essa atribuição exclusiva para registrar, permitir o uso de medicamento, aprovar e exigir a modificação. Além disso, ele pode, de forma fundamentada e a qualquer momento, suspender a fabricação ou a venda dos produtos suspeitos de serem nocivos. A gente teve, por exemplo, há um tempo atrás, a questão das pomadas para o cabelo. Então, essas pomadas, elas começavam, algumas delas, né? Descobriu-se que ela poderia gerar ali uma cegueira, seja temporária ou seja permanente. Então, a qualquer momento, obviamente que de forma fundamentada, não é discricionário, a própria Anvisa, ela pode sim suspender a fabricação ou a venda. Então, manda parar lá na fábrica, não produz mais, e manda não vender. Pode, inclusive, apreender esses produtos. Aqui, nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize pode funcionar sem um RT. Então, tem que ter um responsável técnico nesses estabelecimentos que vão fabricar ou industrializar todos esses produtos que a gente falou da lei. Não é só medicamento, tá, gente? Lembra dos cosméticos, dos saneantes, dos produtos de higiene e por aí vai. Dos dietéticos. Outra coisa, no artigo 9º ele fala: independem de licença para funcionamento. Então, mais para frente, a gente vai ver a diferença entre autorização e licença de funcionamento, né? Independe dessa licença, que é a autoridade local que normalmente fornece, os estabelecimentos da administração pública, seja direta ou indireta, ou por ela instituídos. Mas não significa que você não precisar dessa licença, que você não estará sujeito às exigências de medidas sanitárias, da própria vigilância sanitária. Então, as suas instalações, os equipamentos, a aparelhagem, a própria responsabilidade técnica, ela também precisa acontecer normalmente nesses estabelecimentos. Só independe da própria licença para funcionamento. Outra coisa, é obrigatória a comunicação ao Ministério da Saúde, pelos órgãos da administração, da existência ou instalação desses estabelecimentos. Então, mesmo que eles não precisem da licença para funcionamento, eles precisam informar, comunicar ao Ministério da Saúde, a Anvisa, né, pela Anvisa, de que eles estão funcionando. Além disso, no artigo 10 ele traz que é vedada a importação de medicamentos e produtos para fins industriais e comerciais sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. Isso inclui aquisições ou adoções de pessoas de direito público ou privado, cuja quantidade e qualidade possam comprometer os programas nacionais de saúde. Ele traz também que somente serão entregues ao consumo em embalagem original ou outras previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde. Então, importou um produto, vai fracionar e mudar, sendo que o Ministério da Saúde não autorizou? Não. Tem que ser na embalagem original. Só que o Ministério da Saúde ele pode sim autorizar as embalagens ou reembalagens especiais, só que para atender aqui planos e programas de distribuição de medicamentos à população carente. Aqui para você poder reduzir esses custos, mas sempre mantendo a eficácia e a segurança desses produtos. E por fim, ele traz que os produtos importados, cuja comercialização interna independa de prescrição, então vamos supor que ele está trabalhando ali com um tipo de algum alimento dietético, né, algum produto dietético, ou então um nutrimento que independa de prescrição. Uma vitamina. Vamos supor que ele está vendendo vitamina C, efervescente. Então, independe de prescrição. E foi importado. Tem que ter lá no rótulo dizeres esclarecedores no idioma português sobre a composição, as indicações e o modo de usar. Exatamente para que naquele artigo que fala que não pode induzir a erro, também os produtos importados estejam contemplados. Ok? Chegamos ao fim, vamos dar uma praticada, são 5 questõezinhas aqui de concurso para a gente finalizar essa primeira parte da nossa lei. Então vamos para a questão 1, sugiro que você pause o vídeo, tente fazer sozinho e aí depois veja eu fazendo mesmo, né, essa correção, tá? Então ele traz o seguinte, que a lei estabelece as normas de vigilância sanitária, normalmente na prova você não vai ficar lendo tudo, você vai direto para o final e se precisar você retorna. Então ele coloca: sobre as definições dispostas no texto legal, os produtos destinados a destruir indiscriminadamente ou seletivamente micro-organismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes, são denominados, vocês viram germicidas? Antissépticos? Esterilizantes? Não, a gente só tem os nossos
desinfetantes. E aí lembrar, né, que naquela parte dos saneantes domissanitários, a gente pode ter os inseticidas, os raticidas, os desinfetantes, os detergentes, e desinfetante a gente está falando de micro-organismo, tá bom? Questão 2. De acordo com a lei, o que está correto dentro do seguinte conceito. Então veja como cai denominação aqui. Detergentes destinados a destruir indiscriminadamente ou seletivamente os micro-organismos. É detergente? A gente acabou de ver na questão anterior que são os desinfetantes, então não, aqui está errado. Desinfetantes destinados a dissolver gorduras e a higiene de recipientes. Quando eu falo de gorduras, eu estou falando de detergentes. Então não, ele trocou essas duas denominações. Embalagem. Identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres babá. Quando eu estou falando de identificação, eu não estou falando de embalagem, eu estou falando de rótulo, então não. Nutrimentos. Substâncias constituintes dos alimentos de valor nutricional, incluindo proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas. Certíssimo, esse é o nosso conceito de nutrimentos. E o rótulo, aí ele aqui trocou, tá? Embalagem por rótulo, o certinho aqui seria a letra D. Então, invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento é uma embalagem e não um rótulo. Então, veja como ele gosta de fazer essas pegadinhas, né, para ver se você está atento. Ele gosta de trocar desinfetante por detergente, ele gosta de trocar embalagem por rótulo, ele gosta de trocar o lote ou partida pelo número do lote, ele gosta de trocar medicamento similar por genérico ou pelo de referência, então essa parte realmente é importante, tá? Então seria a nossa letra D mesmo. Questão 3. A cidade alternativa correta relacionada ali, né, a respeito da lei 6360. De novo, veja que ele está trazendo conceito. Obviamente que essa aula é só sobre conceito e eu peguei, mas tem muita questão sobre essas denominações. Detergente é um produto destinado a destruir, de novo, indiscriminadamente ou seletivamente micro-organismos. Não, isso não é detergente, isso é desinfetante. Tá? Aqui, ó, desinfetante. Volta, isso. Olha só, medicamento genérico, medicamento similar, e ele quer saber se você sabe a diferença. Então, medicamento genérico é aquele que contém os mesmos princípios ativos, que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, papapá, e é equivalente ao medicamento registrado, podendo diferir somente em tal. Lembra que o que pode diferir, que ele fala que é equivalente, mas que não é intercambiável, é o medicamento similar, tá? Então, aqui não seria genérico, aqui seria o similar. Então, está errado. Vamos ver se ele quis trocar só aqui as definições? Medicamento similar é um medicamento parecido a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável. Então, o único aqui que é intercambiável é o genérico, e ele ainda facilita trazendo o resto da denominação para você. Produzido após a expiração e renúncia da proteção patentária. Então, esse aqui seria o genérico. Então, ele fez aqui uma troca dos conceitos, tá? Esse e esse. Vamos para D. Quando o registro de um produto for negado, por motivos de ordem técnica ou científica, este nome não mais poderá ser usado para outro registro de outro produto. Você lembra de alguma coisa relacionada a isso? Se for negado, não pode nunca mais? Não, né? Lembra que, aí eu já trago aqui para vocês, o artigo 5º, parágrafo 2º. Ele coloca exatamente assim: poderá ser aprovado nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado o pedido de registro anterior por motivos de ordem técnica ou científica. Então pode, tá? Mas você tem que consertar ali o que estava impedindo de ser registrado. E por fim a gente tem a nossa letra D, então. Produtos dietéticos são produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades de determinada dieta de pessoas em condições fisiológicas especiais. Cuidado para não confundir produtos dietéticos com nutrimentos, que são só aquelas substâncias de valor nutricional. Vamos para 4. Conforme o disposto, papapá. Tá, vamos ter que voltar. Aqui. Tá vendo como às vezes a gente tenta, não tem jeito. A designação impressa na etiqueta de um medicamento e de produtos abrangidos por esta lei, que permita identificar o lote ou a partida a que pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações,
Qual é o nome disso aqui, gente? Aqui ele até foi legal porque ele não colocou lote ou partida, né? Aqui ele já trouxe exatamente o que a gente queria. Então, obviamente que a letra B é o número do lote, para você realmente designar e saber exatamente qual é aquele lote. Não seria rótulo, porque o rótulo é a identificação daquele produto. Controle de qualidade é aquele processo, né, que é aquele conjunto de medidas que é feito para controlar a qualidade daquele produto. E registro não, né, porque registro é de fato você registrar aquele produto dentro das finalidades dele, ok? Então, de fato, número do lote, só trouxe aqui de novo para vocês se relembrarem. O lote ou partida é a quantidade de produtos homogêneos de um mesmo ciclo de fabricação. O número do lote é a designação impressa na etiqueta para você conseguir acompanhar e rastrear aquele lote. E vamos para a última questão. Então, de acordo com a Lei 6360, vamos julgar. Os produtos destinados ao uso infantil não poderão ser apresentados sob a forma de aerossol. Tchalam! Temos aqui o nosso gabarito. As outras questões eu vou trazer só para poder matar aqui a dúvida, tá, do que poderia estar de errado. Mas a gente vai ver mais para frente todas essas datas, esses prazos, e enfim. Então, já vou mostrar aqui para vocês, tá? A renovação do produto não poderá ser superior a 5 anos. Na verdade, aqui a lei traz 10 anos. Os prazos máximos, quando a gente vai dividir a categoria ali dos medicamentos para registro, categoria prioritária ou ordinária, o prazo não é 60 dias e 30 dias, e sim 120 e 60. Ele fez ali uma metadinha, né, desses prazos. E aqui, quando ele fala do medicamento similar a ser fabricado no país e tudo mais, ele não tem ali o prazo de 60 dias da apresentação do pedido de registro, e sim de 120 dias. Tá? Então aqui não vou me aprofundar muito, porque a gente vai ver um pouco mais para frente, mas você já conseguiria matar a charada sabendo que os produtos destinados ao uso infantil não poderão ser apresentados sob a forma de aerossol. Ok? Então é isso. Fico por aqui. A gente se encontra na próxima parte dessa lei. E se você tiver dúvidas, mais uma vez, me chama lá no @MarcelaGuimarães. Ah, não se esqueça, curta e ativa o sininho se você quiser continuar vendo essa lei ou outras legislações de saúde que sairão. E faz um comentário do que você achou, alguma dúvida. Eu vou estar sempre aqui atenta para também tentar respondê-lo ou respondê-la. Tchau, até breve.